Oi, pessoal! Daí, tudo certinho? Bom, hoje a gente vai continuar falando de transformações, certo? Então, capítulo 7, livro 3 da apostila, lá na página 176. A gente está vendo os módulos 23, 24 e 25, certo? Na última aula, a gente falou sobre transformações físicas. E hoje, a gente vai ver qual que é a diferença das transformações físicas para as transformações químicas, certo? Então, aqui na página 176, a gente já tem uma imagem, um objeto de ferro todo enferrujado. Vocês já devem ter percebido, né, no dia a dia, alguns objetos cadeados, ou qualquer objeto que seja feito de ferro, que se ficar exposto com a ação do ar e da chuva, o que vai acontecer? Esse objeto de ferro vai começar a criar uma crosta, uma camada de ferrugem. Isso significa que ali ocorreu uma transformação química. Por que eu sei que é química e não física? Lembrem que nas transformações físicas, a gente tem um estado final diferente do inicial, mas as substâncias são as mesmas, não ocorre mudança na estrutura da substância, na estrutura, né, química da substância. Já as transformações químicas, ocorre também, né, uma transformação, ou seja, o estado final é diferente do inicial, mas ocorre também uma mudança na estrutura da substância. Então, a substância acaba se modificando. Isso caracteriza uma transformação química, certo? Como que ocorre, por exemplo, né, a ferrugem? Aqui, o caso dessa transformação química que é a ferrugem. O ferro vai interagir com o oxigênio, o gás oxigênio no ar. E na presença de água, lembra que eu falei que tinha que ficar exposto na chuva? Na presença de água, eles vão reagir, o ferro, o oxigênio e a água. Tudo isso vai reagir e vai se formar um produto. Vai ser produzido óxido de ferro, que é essa camada, essa crosta aqui de ferrugem, esse óxido de ferro, certo? Então, é um belo exemplo de transformação química. Por quê? Foram formadas novas substâncias. Eu tinha ferro, oxigênio e água, e no final eu vou ter óxido de ferro ou ferrugem, certo? Então, formei uma nova substância, modifiquei, transformei quimicamente. Gente, existem muitas transformações químicas, tá? Por exemplo, você pegar um palito de fósforo e acender, a pólvora que está ali naquele palito, ela vai entrar em combustão, em reação, certo? E vai se transformar em outra substância. Vai sair um pozinho, vai sair as cinzas, a fuligem, né? Então, eu estou formando novas substâncias. É uma transformação química. Essa transformação química pode levar segundos, né? É muito rápida, a pólvora se transforma em cinzas em segundos. Já essa transformação aqui, ó, química da ferrugem, pode levar anos até, meses, né, para acontecer. Então, as transformações químicas, elas podem ser bem lentas ou bem rápidas, vai depender do que é a substância, do que é o material, tá? Então, palito de fósforo, segundos. Cozinhar um alimento. A partir do momento que eu cozinho um alimento, em alguns minutos aí, ou até mesmo uma hora pode levar, o que vai acontecer? Eu vou transformar aquela substância ali. Então, é uma transformação química. Cozinhar é uma transformação química, tá? O cozimento dos alimentos. Leva, então, minutos ou, dependendo, né, do que for feito, horas. Digestão de alimentos também é uma transformação química. Você ingere um alimento e eles são digeridos, o alimento é digerido dentro do teu organismo, se transformando em outras substâncias no final, certo? Você ingeriu um alimento e se transformou em outra substância no final. Isso é uma transformação química que leva algumas horas para ocorrer. E uma rocha, por exemplo, se eu for considerar uma rocha sofrendo transformações químicas, ação do intemperismo, ela pode levar anos para se transformar. Então, é outro exemplo de transformação lenta, mas é uma transformação química também, tá?
Algumas transformações químicas não são visíveis, que nem essa do ferrugem aqui. A gente acaba não enxergando, não são visíveis a olho nu. Então, existem alguns aparelhos, alguns equipamentos para verificar se realmente houve ou não uma transformação química. Principalmente quando a gente vai produzir algum remédio, algum medicamento, tá? Então, a mistura de substâncias para fazer algum remédio, para ter algum medicamento, sempre é necessário o uso de equipamentos para ver se ocorreu mesmo ali aquela reação, aquela transformação química, certo? E o que é uma reação química? Uma reação química, ela é caracterizada por uma equação química, que está aqui, ó, nesse círculo aqui, nesse quadradinho. Então, eu tenho aqui, ó, de um lado, alguns elementos. No exemplo aqui, né, da ferrugem, eu tenho o gás oxigênio, a água e o ferro. Se eu misturar esses três, eu vou transformar isso em ferrugem, que é o óxido de ferro, certo? Então, isso é uma reação química. É quando eu tenho algumas substâncias e essa flecha significa que elas estão produzindo outras substâncias. Tudo que vem antes da flecha são os meus reagentes. Então, eu tenho os reagentes oxigênio, água e ferro. Eles vão reagir, vão se misturar, reagir e se transformar em produtos. Tudo que vem depois da flecha é o produto. Então, os reagentes reagem e produzem produtos, certo? Por isso que no final se chamam produtos, porque é fruto dos reagentes. Os reagentes vão reagir e vão produzir alguma coisa. O que eles produzem? Um produto. Nesse caso, a ferrugem ou óxido de ferro, tá? Então, toda reação química tem essa equação: reagente mais outro reagente formando um produto ou até mesmo dois produtos, né? Mais de um produto aqui. Às vezes eu tenho mais de um reagente, pode ter 2, 3, 4, isso aqui varia, tá? E também podem ter mais de um produto, certo? Seguindo lá, página 177. Nosso corpo, ele é um local em que ocorrem muitas reações químicas. Por exemplo, como eu já falei na digestão dos alimentos, ocorrem reações químicas para digerir as moléculas, né, dos alimentos. No nosso corpo também atuam muitos hormônios no nosso organismo que participam de reações químicas dentro do nosso organismo. As nossas células também fazem um processo de respiração que ocorre dentro de uma organela delas, chamada mitocôndria. E essa respiração ela ocorre por meio de uma reação química dentro dessa organela lá dentro da célula, tá? A queima de combustíveis no dia a dia, né? Queima de combustíveis nos veículos, por exemplo, da gasolina ou do diesel. Isso é uma reação química. Toda queima é uma reação química, tá? Combustão, queimar é reação química. Ação de produtos de limpeza, você vai fazer alguma coisa na sua casa, vai limpar um chão, vai limpar um banheiro, um fogão, você vai utilizar produtos de limpeza que vão reagir ali com aquela sujeira e se transformar. Então, ocorrem reações químicas ali. Ação de medicamentos no nosso corpo também é um bom exemplo, né, de reações químicas. Os medicamentos vão agir dentro do nosso organismo quimicamente, fazendo com que a gente consiga tratar alguma dor, alguma doença, né, algum distúrbio. Essa fotografia, essa imagem, né, aqui, ó, desse cientista é do Antoine Laurent Lavoisier. Lavoisier é considerado o pai da química, porque ele fez muitas descobertas químicas referentes, né, à química. E ele foi o famoso autor da frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu tenho algum reagente, ele vai se transformar, vai reagir e vai produzir no final uma outra substância. Então, vai se transformar. Ele não deixa de existir, ele apenas se transforma. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? Vamos falar um pouquinho dele. Ele contribuiu, tá, para um grande avanço científico e ele buscava entender a natureza, principalmente de reações como a combustão, que é a queima, certo? E ele verificou a importância do oxigênio nessas reações de combustão ou de queima. Sem oxigênio, sem ar,
não há queima, não há combustão. A combustão é um processo que consome oxigênio, precisa ter oxigênio, tá? Então, ele viu que era importante ter oxigênio para que acontecesse uma reação de queima, de combustão. E ele também verificou que a quantidade de matéria que entrava era a mesma que saía no final. Por exemplo, se a gente queimar um pedaço de papel, toda a quantidade, né, que tinha de papel antes tem que ser igual à quantidade final dos produtos. Quais vão ser os produtos depois da queima do papel? Primeiro vai sair a fuligem, as cinzas, né, as cinzas, e também vai sair um gás da queima. Gás carbônico é eliminado durante a queima, aquela fumacinha. Se a gente conseguisse pesar tudo isso, essa fuligem, essas cinzas, pesar o gás, o oxigênio que sai, ele tem que ter exatamente o mesmo peso do papel antes da queima. Então, a quantidade de matéria é sempre a mesma antes e depois, tá? De que acontece a reação química. Já que ele fez essa descoberta, que a quantidade era sempre a mesma, ele acabou formulando essa lei da conservação das massas, ou seja, a massa antes da reação é igual à massa no final. Né? Tudo que tinha continua existindo, só que de uma outra maneira, se transformou, mas ainda tem que existir. Essa é a famosa lei de Lavoisier, tá? Lei da conservação, que diz que a soma das massas dos reagentes utilizados é sempre igual à soma dos produtos. E isso num recipiente fechado, porque se a gente deixar aberto, né? Por exemplo, na queima, a fumaça vai sair, vai se perder e você não vai conseguir medir ou pesar para saber se ela tem mesmo a mesma quantidade ali que tinha antes de queimar, tá? Então, num recipiente, num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes sempre é igual à soma dos produtos, da massa dos produtos. Tranquilo? Então, na verdade, o que acontece é um rearranjo dos elementos químicos. Então, tudo que eu tinha antes vai se rearranjar, só vai mudar de lugar, mas vai continuar existindo no final, tá? Vamos pensar na queima, então, como eu falei, do papel. Aqui a gente tem a imagem, né, do papel pegando fogo. O que vai se formar depois que esse papel pegar fogo? Fuligem e vai ser liberado gases, luz e calor. Se a gente pesasse, como eu falei, o papel antes da queima, a fuligem e os gases liberados após a queima tem que ser a mesma massa, tá? De antes e depois. O papel retorna a ser papel depois que ele queimou, que virou cinzas? Não, né? Isso é uma característica das reações químicas. Elas transformam e elas não são reversíveis, elas são irreversíveis. Você não consegue voltar a ter esse papel aqui mais, certo? Então agora a gente vai fazer alguns exercícios e página 178. Para fazer os dois primeiros exercícios, é preciso fazer uma experiência. Então, eu vou deixar um link no PDF dessa experiência, tá? Para quem tiver curiosidade, tem vários vídeos no YouTube com essas experiências aqui da vela e a outra experiência da bexiga. Então, eu vou deixar os links para quem tiver curiosidade e ver como é que funciona. Mas eu vou explicar agora mais ou menos como é essa experiência. Então, a primeira experiência da vela. A gente pega uma vela, acende e coloca, depois que ela está acesa, um copo em cima da vela, tampando, né, a vela, sem encostar nela. A vela tem que ser menor do que o copo. O que vai acontecer? Como a gente acaba fechando com um copo ali dentro a vela, o oxigênio que está ali dentro, ele vai ser consumido porque a vela está acesa. Lembram que eu falei que todo processo de queima ou de combustão consome oxigênio? Então, todo o oxigênio, todo o ar que tem ali dentro daquele copo vai ser consumido. Quando acabar o oxigênio, o fogo vai se apagar sozinho. Por que ele se apaga? Porque não tem mais oxigênio para queimar. Então, para existir a queima, o fogo, precisa ter oxigênio. Se não tivesse, a gente fecha a vela dentro do copo, a gente acaba com a fonte de oxigênio, com a fonte de ar. Consequentemente, acaba o fogo e a vela se apaga sozinha, tá?
Agora vamos responder. Eu vou ajudar vocês a responder aqui o das experiências, tá? O resto vocês vão fazer sozinhos em casa, como tarefa de casa. Então, na letra A, que tipos de transformações ocorreram? 2 tipos, físicas e química. Primeiro, a transformação física é quando a vela derrete. Quando você acende a vela, aquela borda ali da parafina da vela começa a derreter, ficar líquida, né? Até se você virar a vela, pinga a parafina. Então, essa transformação só de estado sólido para o líquido da parafina é uma transformação física. Por quê? Porque não mudei a substância, continua sendo parafina, só que sólida ou líquida. E a transformação química é a queima do pavio, a queima do oxigênio. Por quê? Aí eu já tenho uma transformação química, já transformei em outras substâncias, certo? B. Vamos discutir com a turma e o professor o fenômeno observado. O fenômeno observado vocês vão poder ver no vídeo do YouTube da experiência, tá? Mas qual é o fenômeno? A vela se apaga. Por que ela se apaga? Porque acaba o oxigênio dentro do copo. E para ter queima, para ter fogo, precisa ter oxigênio, certo? Então, o oxigênio é todo consumido e transformado em gás carbônico ali dentro. E aí para de queimar. A vela se apaga sozinha. Vamos ver a experiência número 2. Os materiais necessários para a experiência número 2 já são outros, tá? Então, eu vou precisar de bicarbonato de sódio, vinagre, um tubo de ensaio ou um recipiente, que pode ser uma garrafa de água mineral, um suporte para essa garrafa e uma bexiga, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai misturar dentro dessa garrafa o vinagre e vai colocar colherinhas de bicarbonato de sódio nesse vinagre. Isso vai fazer com que aconteça uma reação química do vinagre e o bicarbonato e vai liberar bastante gás carbônico, vai fazer bolhas de gás carbônico. Se a gente tampar a boca dessa garrafa com uma bexiga, esse gás carbônico vai acabar entrando na bexiga e enchendo essa bexiga. Vocês vão poder ver também no vídeo, tá? Da experiência. Então, a bexiga vai se encher com gás carbônico por causa da reação química entre o vinagre e o bicarbonato de sódio. Letra A. Descreva com detalhes o que foi observado. Ao acrescentar o vinagre sobre o bicarbonato de sódio, houve a formação de bolhas. É possível visualizar, né, a formação dessas bolhas, uma espuminha. E ocorre a liberação de um gás que vai ficar retido dentro da bexiga, inflando-a, ou seja, enchendo, né, essa bexiga. Isso é o que vai acontecer. E na B, que tipos de transformações ocorreram? É uma transformação química, porque se formou uma nova substância que não tinha ali, se formou gás carbônico, tá? Então, da reação do bicarbonato de sódio com vinagre, pode sair um produto que é o gás carbônico. Então, feito isso, o 1 e o 2, depois vocês podem ver o vídeo, né, para acompanhar essas experiências. Agora vocês vão fazer o restante dos exercícios, tá? Os exercícios de aplicação, 3, 4, 5, 6, 7, e os exercícios propostos. Então, podem fazer página 179, 180, acho que vai até 181. Eu vou deixar marcadinho também no PDF. Tranquilo? Qualquer dúvida, é só entrar lá no Sponte, no fórum, e deixar a sua pergunta, tá bom? Então, até a próxima aula e bons estudos!